Salve, meus irmãos da Goblin TV! Estou aqui mais uma vez para apresentar uma entrevista muito legal, uma entrevista com o grandioso e glorioso Vanderlei Perna, da banda Genocídio, uma das bandas percussoras do death metal no Brasil, fazendo muito barulho há mais de 30 anos, né, Perna? Tudo bem, Perna? Como é que você está? Como é que estão as coisas por aí? Tudo bem, brother? Galera que acompanha o canal aí, saudações aí. Isso aí. Tamo aí, cara, bem mais de 30 anos, né, cara? Já deve estar chegando nos 35 já, Que massa, 30 anos já por faz. aí já, 34, 35. Eu já perdi as contas, já tô naquela fase de, não lembro, perdi as contas já. Já dá aquela disfarçada, né, para não passar esse trampo todo, tempo todo de batalha aí. Exatamente. Perna, é uma satisfação, meu irmão, estar com você aqui hoje, tá? Você está falando aí que são praticamente 35 anos, e é verdade, porque só que eu conheço o genocídio já faz 32 anos, né? O genocídio, eu não sei se eu já comentei com você, acho que eu já falei com você no passado, o Genocídio foi a primeira banda de death metal que eu conheci na minha vida, né? Eu, lá em 89, eu já conheci o Que thrash legal, metal, cara. já conhecia thrash metal, heavy metal, aquelas bandas internacionais, até que um dia, em 89, eu fui num show e estava lá o Genocídio destruindo tudo, o Perna mandando ver, Juma, arrebentando a bateria lá toda, aquilo foi tudo uma loucura e foi muito importante para virar fã desse estilo tão barulhento que é o death metal, né, cara? Massa demais. Perna, fala um pouquinho para mim, cara, do início da banda ali, né? E o que influenciou vocês a montarem uma banda tão barulhenta ali em 85, 86? Então, o resultado final, acho que uma boa parte é por causa das estruturas da época, entendeu? Porque na época não tinha nada parecido com o que a gente fazia. Só que o resultado final do trabalho, como a gente tinha uma escassez de estúdio, de produtor, então acabou ficando uma coisa bem, vamos colocar um português claro, tosco, que deu essa agressividade, porque as influências da gente não tinha nada. Assim, acho que o mais tosco que a gente ouvia era de Charge e Hellhammer, entendeu? A gente ouvia Venom, Slayer, Creator, e a gente queria buscar isso, só que, mano, o estúdio entregou aquilo que tá lá, cara. Então, quer dizer, isso aconteceu com o Sepultura também, o Bestial Devastation, Morbid Visions também, entendeu? Sarcófago. O resultado final cara, é o que tinha, né, na época, entendeu? E isso acabou gerando meio que um segmento, né? Tanto que lá fora a gente é muito copiado, cara. Recentemente eu falei com um amigo da Grécia, um cara da Grécia, que acabou até se tornando amigo, e ele falou: Cara, você não sabe o quanto o seu EP é cultuado aqui na Grécia. E eu, cara, nem fazia ideia. Eu sei que a galera gosta, na época recebia carta, tudo. E ele fala, mano, era uma coisa diferente. Aí quando eu falei para ele, eu falei, cara, não é que a gente queria fazer uma coisa diferente, era o resultado, cara. A gente gravou num estúdio de 8 canais, um cara que, quando a gente foi gravar, eu perguntei para ele, falou, o que você conhece de rock aí e tal, né? Rock pesado, porque o nosso som é rock pesado. Ele falou, não conheço, me dá um exemplo. Aí eu falei, Metallica, Slayer, o cara não conhece nada disso. O que você conhece? O cara falou, o mais pesado de rock que eu conheço é Barão Vermelho. Quer dizer, aí você já vê, cara, a briga que foi pro cara entender o nosso estilo, cara. Isso no final de 86, começo de 80. Não, final de 87, que o disco saiu em 88. Então, quer dizer, já foi complicado, não tinha nenhuma interação, cara, entre estúdio e banda, porque o cara nem fazia ideia do que o que era que a gente tocava. Então, quer dizer, a gente acabou criando esse estilo, principalmente as bandas brasileiras, por causa disso. Porque o gosto musical era igual ao dos gringos, sabe? Que a diferença é que lá eles tinham acesso a bons equipamentos e a gente não, né?
É verdade, é isso mesmo que você falou, né? Era a precariedade daquele momento e a violência, da agressividade, da vontade de tocar que transformou o estilo Exatamente. que eles chamam, né, até conhecido como Death Black Metal brasileiro, né? Que é a origem ali, ó, Exatamente. Vulcano, Genocídio, todas aquelas bandas brutais, e fora outras bandas que não conseguiram gravar discos, né, cara? Que ficaram ali nas demotapes, que tinham uma agressividade brutal. Exato. E tinham dessas bandas no Brasil afora, né, cara? Do sul ao nordeste, várias bandas de death black metal naquele período ali de 87, 88, que não conseguiram gravar, sair de uma demotape. Muito legal essa Não brutalidade, tiveram oportunidade, né? acabou transformando num estilo, né? O death black metal brasileiro, com essa essência suja, grotesca e malvada. Cara, falando ali naquele tempo, né, naquela mesma época ali, uma das coisas assim que mais me impressionavam do Genocídio, né, que foi uma das primeiras bandas, como eu já falei, que eu conheci de death metal, metal mais extremo, na época, cara, eu comecei a peneirar os discos, né, frequentar as lojas de disco ali no comecinho dos anos 90. E, poxa, toda loja que eu entrava de metal, eu me encontrava lá com o EP do Genocídio em Picture Disc. E naquela época ali, nenhuma banda brasileira que eu conheço tinha Picture Disc, né, um material lançado em Picture Disc. Principalmente sendo um EP, um primeiro trabalho da banda. Como que foi para você, João, Perna, naquele momento ali, vocês terem um lançamento em Picture Disc, cara? Cara, a gente ficou surpreso, porque, na verdade, esse Picture, o que aconteceu? Eu trabalhava na Hellion Records, na época, eles tinham uma loja na galeria, e aí o carinha que trabalhava lá saiu, e foi na época que a gente tinha acabado de gravar o Depression, e aí o cara, pô, tô precisando de alguém lá, e eu não tava trampando, eu falei, eu fico lá na loja. Aí eu fiquei trabalhando lá uns 6 meses, cuidando Uhum. da loja. E o vendedor da Sony, que ia lá, que era o vendedor da galeria, eu acabei pegando amizade com ele. Aí um dia ele chegou para mim e falou: a Sony quer implantar Picture Disc no Brasil. E eles estão procurando 4 estilos diferentes para fazer um picture. Se eu colocar vocês lá, rola, né? Será que rola com a gravadora? Eu falei, então, depende do valor, né, cara? Porque, mano, a gente imaginava que o bagulho ia ser uma fortuna, porque era novidade. Aí passou uma semana, ele veio lá e falou: ó, vocês vão pagar um disco normal, a Sony vai fazer 1.500 cópias, 1.000 é de vocês, vocês pagam 1.000 cópias de um LP normal, e as outras 500 eles vão usar para divulgar o produto. Porra. E aí fizeram um da gente, foi uma puta. Na hora eu falei, cara, eu já dou sim antes de falar com a gravadora, já pode fechar. Nem Porque falou eu com o sabia resto da que, mano, banda, o né? cara da gravadora. É, pô, todo mundo ia aceitar isso. Claro. E aí fizeram o do Genocídio, um da Xuxa, olha só. E teve mais dois, teve um sertanejo e o outro eu não lembro o que foi. Eu lembro que tinha um sertanejo, que até depois o cara levou lá pra gente ver os pictures, tudo. E por isso que rolou o picture do Genocídio. Então, quer dizer, foi um lance meio inesperado. E no fim, a Sony acabou nem implantando porque ficou caro e ninguém queria fazer porque era muito caro. E acabou nem rolando. Que isso. E vocês E levaram a ficou boa, só né? esse do Genocídio. Porra, e vocês acertaram a Foi, mão, foi. porque além de ser o primeiro disco Picture do Brasil, acabou que virou o primeiro e quase que único, né? Porque hoje em dia temos aí uns sarcófagos, Foi. uns lances assim, mas não chegou a ser uma coisa que pegou, igual você falou, né? A própria Sony, com a corporação daquele tamanho, desistiu desse mercado aqui no Brasil. Legal demais, Pedro. Tanto, cara. Tanto que o que aconteceu? Quando a gente divulgou que ia sair, aí um cara da Helion da Europa falou que ficava com 300. E os outros 700 foi o que a gente vendeu aqui. E assim, cara, vendeu em 15, 20 dias. E aí a gente falou, pô, vamos fazer mais, né? Aí o cara falou, só que agora é o preço normal. Por isso que não saiu mais, ficou aquelas 1.000 cópias. Aí falou, aí tipo, era assim, um valor que, tipo, se ficasse 10 mil um LP normal, o Picture ia ficar 50 mil, cara. Era um valor assim muito alto. Nossa, Aí cara. falamos, não, deixa quieto. Então ficou só essas 1.000 cópias e
não teve nem como reprensar isso aí. Pô, foda, né, cara? Legal demais. E aqui em BH era fácil, cara, de você encontrar. Aqui em BH, além da Cogumelo, tinha, no comecinho dos anos 90 ali, tinha pelo menos umas 4, 5 lojas de disco, fora as lojas da Galeria Praça 7. Pô, e toda Pode mão que crer. eu entrava em qualquer loja dessa, tava lá o Genocídio, cara. E teve uma época até que eu comprei ele, mas infelizmente, né, no decorrer dos anos, aí eu tinha minhas lojas de disco também, eu devo ter acabado numa necessidade vendendo, que é um arrependimento do caralho agora, principalmente quando Acontece. você me contando essa história toda ainda, bicho. Para mim ficou ainda mais valioso aquele picture com essa história. Muito foda, bicho. Ô Perna, na sequência, né, cara, vocês gravaram o Poderoso Depression, que é um disco fantástico, eu gosto muito desse disco. Vocês já tinham algumas influências ali que davam um caminho para o gótico, uma música mais depressiva, e além de experimentações com bateria tribal, né? O conceito lírico do disco é bastante inteligente. Eu via lá o encarte com aquelas informações todas. Era um trampo bem diferente na época, e, na minha visão, essas características elevaram a música do genocídio naquele disco e elevaram também o nome do genocídio na cena, né? Tanto é que, naquele período ali, vocês gravaram um videoclipe para a música Depression, e esse videoclipe ele chegou até a ser veiculado na MTV, certo? Como que aconteceu isso? Como é Foi. que vocês conseguiram gravar, naquela época, um videoclipe e emplacar ele na MTV? E que resultado que isso deu para a banda? Cara, o resultado foi assim, espetacular, entendeu? Porque foi logo quando começou a MTV e foi um lance assim, é, como que eu vou te falar assim, foi menos susto, porque a gente tinha já fazia um tempinho que já tinha saído o LP e começou o programa do Gastão, na MTV, o Fúria Metal. E aí ele passou o clipe, agora eu não lembro de qual banda que foi, cara. Eu não lembro agora qual banda que foi que ele passou o clipe, se foi, acho que era o Corso. Eu não lembro quem foi que tinha mandado um clipe e passou. Aí o programa dele era de madrugada, né, cara? Aí no dia seguinte, de manhã, eu liguei pro Gilma e falei, mano, a gente precisa fazer um clipe da Depression para passar na MTV. Aí ele falou, eu assisti também, vamos fazer. Aí a gente começou a ir atrás, né? A gente não tinha noção de por onde começar. E aí a gente falou com a Helion falou, vê aí, se for um preço legal, aí eu banco. E a gente começou a ir atrás, aí conseguimos com os caras de uma produtora, que até depois nós ficamos sabendo que os caras gravavam filme pornô, cara. Os caras não... Era uma produtora, assim, os caras fizeram uns 3 curta, mas os caras ganhavam dinheiro mesmo, era fazendo vídeo pornô. E aí os caras fizeram um preço legal, assim, falou, porra, visou todos aqueles cenários. A gente gravou numa casa gótica que tinha aqui em São Paulo, chamava Hullish. E essa casa ela tem 3 andares, só que é para baixo. Então você entra no térreo e vai descendo 3 andares para baixo. Que E doido. aí a gente conversou com o. A casa é muito louca. E a gente conversou com o dono da casa, aí ele liberou tudo, a gente falou que colocava os créditos. E aí fizemos o clipe, cara. Aí a parte mais engraçada, a música tem quase 8 minutos. Sim. E a gente, como era cabaço, e os caras da produtora também, que até depois os caras falaram, que a gente não está acostumado com televisão, né? Aí o outro ainda falou, a gente faz uns pornô, então a gente não está acostumado com televisão. Cara, eu cheguei lá com o clipe, liguei na MTV, consegui falar com o Gastão, tal. O Gastão, claro, traz aí, mano, vamos começar a colocar as bandas nacional. Aí eu dei o clipe para ele e tal, que até era umas fita grande. E ele, pô, ficou mó feliz. Aí no dia seguinte ele me ligou e falou, pô, mano, a música tem 8 minutos, cara, é televisão. Eu falei, mas e aí? Ele falou, cara, dá para passar até 3 clipes, dependendo do. Ele falou, cara, não vão deixar eu passar isso. Cara, aí foi parte 2, né? A gente teve que fazer uma versão curta do clipe, cortamos umas partes lá na edição mesmo. E Deu aí feio. fizemos a versão que passou na MTV que tinha acho que 4 minutos a versão, que era metade, né? Aí passou, beleza. Mas a gente era cabaço,
Mano, a gente queria passar 8 minutos de vídeo na TV, não é o YouTube, né, cara? Hoje no YouTube você põe 1 hora de Pois vídeo. é. Ainda bem que a música ela tinha um andamento que dava para fazer um corte ali, sem atrapalhar, né, o conceito da Exato. música. Legal demais, Perna. Ô, Perna, o Octaedron talvez tenha sido o disco de maior projeção do genocídio, certo? Esse disco ele chegou naquela época ali, 94, acho que 95 no máximo, ele chegou a ser lançado por um selo na Itália, né? E nesse período vocês tinham algum plano de fazer algum tipo de turnê no exterior, levar a banda para o exterior? Então, o disco saiu o CD, saiu em CD, né? Até na verdade aqui tinha saído em LP, a gente não tinha ainda a versão em CD, porque o CD aqui no Brasil estava começando e era caro. Aí ele saiu em CD pela Molten Metal e estava nos planos fazer uma tour na sequência. Só que o problema, cara, é o jeitinho brasileiro das gravadoras loja do Brasil, cara. E aí a gente acabou sendo enrolado pela Helion, Sim. entendeu? Porque uns anos depois que isso aconteceu, teve o briefing em BH, lembra? Acho que Lembro? era 100 anos de Belo Horizonte, que tocou 94. Anátema. Foi em 94 isso. Então, e eu fui, 94, é. Então, foi logo na sequência. E eu fui para BH para cobrir o evento para Rock Brigade. Sim. E o cara da Molten estava em BH, ele foi junto com a Anátema. E eu acabei ficando no mesmo hotel que eles. A gente acabou pegando amizade. Aí no primeiro dia, eu peguei um CD, porque eles mandaram umas cópias para cá, para a gente, né? E eu peguei um CD e eu ia dar para o pessoal do Anátema. Aí a gente estava sentado na mesa conversando, aí eu peguei e dei o CD pro cara do Anátema. Aí o cara da Molten olhou assim, falou: fui eu que lancei esse CD. Aí eu falei para ele: cara, então a gente precisa conversar, cara, porque a gente não recebeu nada desse CD até hoje. Aí o cara: não? Como assim, cara? Eu já paguei tudo, saca? E aí, cara, aí começou aquela treta. Aí, cara, quer dizer, a Helion, cara, fudeu a nossa vida nessa parte, cara. Chato, hein? Entendeu? Porque aí depois deu um rolo, o Moisés tentou desmentir, o cara provou com fax, falou: tá aqui, ó, todos os depósitos. Porque a primeira prensagem de 6 mil, os caras venderam tudo e foi pago. E a gente recebeu 15 cópias em CD, mais nada, cara. Que isso? E ainda CD promo. Nossa. Daqui, do Moisés. Só que o Moisés já tinha, porque gringo não dá balão, cara. A gente tá ligado que quem dá balão é brasileiro. Brasileiro que fica dando balão em gringo. A gente viu muitos casos aí nesses anos todos aí com prensagem, neguinho pirateando, entendeu? Então a gente sabe, cara, que gringo, porra, o gringo é merreca, cara. Para que o cara vai se queimar com o cara lá do terceiro mundo? Então isso acabou prejudicando muito, cara, a banda. Imagino, cara. Não demorou muito, a verdade veio à tona, né? Então, Nem demorou. e ainda a gente ficou com fama. Eu tive que explicar para o cara que o que estava acontecendo. Eu até tentei marcar, porque como o cara estava no Brasil, eu falei: cara, vamos para São Paulo, vamos sentar os três ali, eu, você e o cara da Helion. E aí o cara da Helion deu uns perdidos, porque ele sabia que estava errado. E ele falou pro gringo, que a gente não queria fazer turnê na Europa. Ah, os caras da banda não estão afim, entendeu? Entendi. Por quê? Para a gente não se aproximar do cara, entendeu? E aí ele falou isso, aí o cara falou: porra, mano, como que vocês querem ser uma banda e vocês não querem tocar na Europa? Eu falei: quem falou isso? Ah, o cara da gravadora. Falou que não era nem adiantável armar a turnê, que vocês não queriam tocar. Quer dizer, o cara ainda queimou a gente, cara, com a gravadora, cara, na época. Não conseguiu, né? Porque, por sorte, acabei encontrando um cara no Brasil, saca, lá, aí em BH, que por sinal, puta evento que foi, cara, até hoje, Imagino. assim, lembro de Histórico. detalhes do evento, Eu foi também, cara. sensacional. É O show histórico, do assim. Anátema foi. Foi histórico, né, cara? E é Porque isso, cara, e aí acabou desanimando um pouco o mercado lá de fora, a gente meio que ficou meio desanimado, aí começou a mudar a formação, aí desandou tudo, cara. pode crer, cara. Foda, né? Isso é foda. E de pensar que se as coisas não tivessem acontecido dessa forma, né, a gente fica curioso para saber o que, que poderia ter sido, né, Pera? Exatamente. Mas é isso aí. De qualquer forma, Ah, um fato na época do Depression,
que outra coisa que também a Hellion, com esse pensamento de loja, quando saiu Depression, a Hellion mandou umas cópias para a Hellion da Alemanha e para a Nuclear Blast. A Nuclear Blast estava começando ainda, era praticamente um selo, entendeu? Tinha poucas bandas no cast. E o cara da Nuclear Blast ligou para a Hellion querendo lançar o Depression lá. Aí o Moisés falou que não, que a banda não queria lançar o disco lá fora. Por quê? Porque ele mandava os vinil daqui para a Hellion de lá e pegava em disco importado. E aí ele vendia o disco importado aqui a 4 vezes o valor do nacional. Você entendeu a matemática? Entendi. Queria que saísse lá, porque se ele saísse lá, ele não tinha como trocar. E aí ele ficava mandando, ele deve ter mandado umas 2, 3 mil cópias de Genocídio para a Europa e pegou tudo isso, ele trocava um por um. E aí ele pegava um disco importado e vendia por 4 vezes o valor. O cara enchia o cu de dinheiro e a gente... Eu já trabalhei em gravadora também, eu sei como é que funciona esse esquema de intercâmbio, troca, né? É uma forma muito boa das gravadoras faturarem, né? Passando um disco que eles fazem aqui um CD por R$3, trocando lá, pagando transporte e transformando isso hoje em R$80, R$70, né? Mas, de qualquer forma, o Genocídio está aí, tem 35 anos e não foram essas barreiras que impediram da banda continuar, né, Perna? A música na veia... não, de jeito nenhum, cara. Música na veia, cara, metal tá na veia. No coração e ó, metal no coração, sangue, metal na veia, tá certo, é isso aí, velho. Ô, Perna, como eu já falei, né, no Octaedron e no Depression, a banda apresentou ali umas influências meio góticas, meio de música mais depressiva, e isso ficou ainda mais latente no disco Posthumous de 96 e no Hour of Them de 99, né? Esses álbuns, eles tiveram uma aceitação muito boa, né? Nessa época eu trabalhava com lojas de disco, eu vendia esses discos, e nessa época eu vendi muitos álbuns Posthumous e Out of Them para a turma, né, que estava ali na cena do gótico, do metal, né, que foi bem forte Pode crer. na segunda metade dos anos 90, representado ali pelas bandas internacionais, Tiamat, Typo Negativo, Moonspell, Theatre of Tragedy, que eram bandas grandes de nome nessa época. O Genocídio, nesse período, ele chegou a ser influenciado por essas bandas? Então, para te falar a verdade, o Depression já começou com essa influência. Sim. Tanto que depois que a gente gravou o Depression, a gente entrou num estúdio e gravou 4 covers, que foi o cover do Venom, que depois acabou saindo no Octaedron, gravamos um cover do Hellhammer, e o Joy Division, um cover do Sister of Mercy e um cover do Joy Division. Só que a gente ficou meio naquelas, cara, será que se a gente soltar esses 2 covers do Sister e do Joy Division, a galera vai entrar numas? E a gente acabou não soltando isso aí, cara. O Joy tá aqui, ó. Mas a influência continuou. Isso aí. Acabou, aí, se eu não me engano, essa versão tem os covers. Esse aqui tem o She's Lost Control, tem o EP também, que foi gravado lá pelo Márcio, da Mega Hard. Pode crer, tá? É a primeira versão em CD, essa. Então, e aí, mas essa influência continuou. E no Póstumos, a gente quis fazer uma coisa um disco mais pesado do que rápido. Porque a gente já tinha feito o EP, o Depression e o Octaedron rápido. A gente falou, vamos inverter. E não tinha ainda aqui no Brasil bandas assim, que tinha uma ou outra, mas ainda assim era muito... Era um estilo ainda que era pouco explorado. Tanto que a gente fez uma música acústica com vocal feminino, e na época não tinha nenhuma banda de metal extremo que colocava vocal feminino. A galera ficava até meio assim, cara. Quando a gente falou que ia ter uma música acústica com vocal feminino, teve vários caras que falaram, porra, mano, isso não é genocídio. Eu falei, cara, é música, Cara, na época eu via Daddy Can Dance, Sim. que tem vocal feminino, eu gosto pra caralho, ouço até hoje. Entendeu? Eu falei, cara, é influência, Paradise Lost,
Então, quer dizer, é influência da banda. E teve muita gente que virou a cara mesmo, que não aceitou. Hoje você vê banda de metal extremo, extremo mesmo, né, cara? Com vocal feminino. Pois é. E foi um caminho meio que natural, né, da banda, né? Porque, como você falou, a banda já estava assumindo uma musicalidade com esses temas já há algum tempo, né? Exato. Foi uma mudança do death black metal brutal para aquele disco lá. Já tinha um caminho. Assim como essas bandas tiveram essa mudança no caminho, né? O Paradise Lost, o My Dying Bride, o Tiamat, todas elas, Exatamente. sem ser uma coisa brusca, elas mudaram o estilo, mas sem perder a originalidade e a essência da banda, assim, né? Vamos dizer. Porque o que acontece, cara? Quando a gente começou, não existia metal extremo, cara. Não tinha. Hoje tem muita banda de metal extremo que eu gosto pra caralho, que nem o Behemoth, eu acho sensacional, saca? A gente teve até a oportunidade de abrir o último show deles aqui em São Paulo. Da outra vez que eles vieram, eu fui assistir. Mas não tinha isso naquela época. O mais extremo que tinha que não era nem extremo, cara. Era Hellhammer, Venom, É, que, Judas Priest, cara, era heavy metal, cara. Metallica, né? É, É isso entendeu? aí. Aquilo que a gente falou no começo. Então, cara, assim, é óbvio que com o passar do tempo, que você vai aprendendo e o mercado começou a melhorar, a gente começou a ter acesso a equipamentos de verdade, né? Equipamento bom, de verdade, equipamento importado. Então, o que acontece? Automaticamente, o que você queria fazer começa a acontecer. Ele começa a transparecer o que realmente você quer fazer. Entendeu? Então, por isso que dá essa nuance, cara. Isso é muito louco, né, cara? Coisa de terceiro mundo, né? É. Ô, Perna, vamos mudar um pouquinho de assunto. Vou falar aqui de coisas do cotidiano. Além de músico, eu sei que você também atua no underground em várias frentes, como designer, né? Você produz lyric vídeos, faz capas de disco, já editorou revistas e um punhado de coisas aí na área das artes gráficas, né? Me fala uma coisa, cara, dá para viver somente com as atividades do underground? Então, cara, assim, eu não vivo só com as atividades do underground. Eu presto serviço para algumas empresas também. Eu trabalho com arte. Uhum. é, então, o que acontece? Agora, na época da pandemia, meio que é o underground que está me segurando. Porque, por causa de pandemia, cara, teve empresa que mandou funcionário embora. E freelance é o primeiro que os caras cortam, né, cara? Então, dá, cara, dá para sobreviver, cara. E assim, cara, Não é fácil. é uma coisa que eu gosto, cara. É uma coisa que eu gosto. Que nem lyric vídeo, cara. É uma coisa que eu comecei a ir atrás disso, a estudar isso aí, que era para mim, não era para hoje, saca? Eu tô fazendo um atrás do outro aí para várias bandas, E são inclusive excelentes, cara. várias bandas gringas também. Tem que ralar, cara. Porque, na verdade, há uns 4 anos atrás, eu estava fuçando no YouTube, aí apareceu lá um lyric vídeo do Wasp. Nem era muito popular lyric vídeo. Aí eu, que porra é essa, lyric vídeo, cara? Vamos assistir isso aí. E eu não sou muito fã de Wasp. Eu gosto do primeiro EP deles lá, o Fuck Like a Beast, e até o primeiro LP ainda é legal. Uhum. Mas não sigo a carreira, eu só lembro desses dois primeiros. Eu falei, pô, vamos ver o que é isso. E aí eu pirei, cara, quando eu vi tudo aquilo, e fogo, e caveira se mexendo, eu falei, caralho, mano, eu quero um desse pra minha banda. Doido. Aí, por onde eu vou começar? Edição de vídeo. Cara, aí eu peguei, porque como eu já trabalhava com arte, eu falei, puta, vai ser mais fácil. É. Aí fiz um curso de edição de vídeo. Não tinha nada a ver com lyric vídeo. Eu falei, não é essa porra, mano. Aí eu parei na metade do curso e falei, não quero editar videoclipe, eu quero fazer lyric vídeo. Aí, pá, descobri, pá, que tinha que ser o After Effects, tal. E aí, cara, fiz um curso básico e comecei a ralar, cara, ralar. Que eu falei, pô, eu quero fazer um para minha banda. E aí eu fiz um do genocídio, na verdade fiz dois, mas o primeiro eu nem conto que, puta, eu nem sabia direito o que eu estava fazendo. Aí o segundo
Aí o segundo já ficou com cara de lyric vídeo. E a galera pirou, a galera via falar, porra, faz um pra minha banda, pra puta, mano. Tá, vou encaixar aqui no meu tempo, tal, e puta, foi um, outro. Cara, e hoje, cara, eu tô fazendo vários, entendeu? Ah, E tá, graças a Deus, aí muito legal, cara. tá, Parabéns. Você a está gente fazendo vai sobrevivendo, isso cara. aí, está arregaçando. Mas a questão inicial que eu fiz, que eu te perguntei, né? Essa coisa de viver somente do underground, eu já tentei, eu já tive lojas, eu já passei um bom tempo vivendo somente do underground, né? Hoje eu tenho outras atividades também fora do underground, mas como você falou, não é fácil não, camarada. A gente atua nesse meio porque a gente Não, não é. mesmo, porque dinheiro não dá não, não é verdade? Cara, eu sei que você, assim como eu, é um cara bastante eclético musicalmente falando, né? Você gosta, eu sei que você gosta de coisa boa pra caramba, até mesmo fora do metal aí do under. E fala pra mim aí o que, que você tem ouvido aí nesses últimos 2 meses. Então, é o seguinte, cara, musicalmente, eu vivo dentro de uma caixa, que é o rock e metal em geral, cara, saca? Tem muitas bandas que eu não gosto, mas se tiver ouvindo, cara, é rock, é metal. Então, cara, desde Elvis até Burzum, cara, tá valendo, cara, entendeu? Tem as bandas que eu gosto e não. E fora isso, cara, eu gosto muito do pop dos anos 80 e que é aquele pop New Age, Duran Duran, Sim, The saca? Cult, Que eu acho legal pra Atomic, caralho. Exatamente. O pós-punk que a gente ficou com esse, que a gente aqui no Brasil rotulou como gótico, né, cara? Joy Division, The Cure, Sister of Mercy, Fields of Mecânica. Nephilim, The Cult, cara. E algumas coisas de eletrônico, mas não esse eletrônico pop, o eletrônico mais que eles chamam de From Hell, cara, que é aqueles eletrônico mais nervoso do Tipo Life Was submundo. About, Lay-By, essas paradas, assim? Ou... Exatamente, eu acho legal também, cara. Sim, sim, Mas assim, legal. fora isso, cara, eu não consigo ouvir nada que não esteja dentro dessa caixa, cara. É, Entendeu? Tanto que às vezes eu vejo neguinho falando que a música tal tá fazendo um sucesso. Cara, não ouço rádio, cara, não ouço. eu A também. televisão também. Agora mesmo, antes da gente começar a entrevista, a TV estava ligada no History Channel, cara, Uhum. que é o único canal que eu assisto, cara, porque TV também eu não assisto. É foda. Entendeu? Então, meu mundo musical fica ali meio nessa caixa. Então, o, é, fora isso, nada mais, sei lá, me chama atenção, cara. É, nós somos bem parecidos nesse sentido também. Eu sou cara também, como falei, eu sou eclético, eu escuto de tudo, mas é tudo que está nesse mundo aí do rock, metal, grind, punk, black metal, eletrônico, industrial e por aí vai. Aqui não tem preconceito com música, não. Exatamente. Aqui o dever aqui é ouvir música boa e underground. O resto, se for punk, gótico, metal, É, farofa, é o que exatamente. for, né? É isso aí, cara, tá certo. Senão a gente não consegue viver ouvindo e vivenciando o underground por 30, 40, 50 anos, né? Quantos radicais aí que só escutam um estilo musical que a gente viu virar crente? Então, é porque você se limita. Você pode viver dentro de uma caixa, mas uma caixa, né, um pouquinho grande, né? Porque se você ficar dentro de uma caixinha pequenininha, fudeu, cara. Chega uma hora que você enjoa daquilo, cara. Exatamente, exatamente. E você não tem mais para onde correr. Porra, várias vezes eu tô buscando alguma coisa diferente. Puta, aí aparece umas bandas pop dos anos 80 que eu nem conhecia, cara, que nem fez sucesso aqui no Brasil. Aí você vai ouvir e fala, porra, legal pra caralho, Bom mano. demais, né? Né? Legal, é isso aí. Tem radicalismo nenhum, não, com música, não. Música boa a gente tem que aceitar, assumir e tal. Ô, Perna, você é um camarada que vivenciou a cena underground desde os anos 80, né? Naquela época ali que a gente fazia correspondência através de cartas, trocávamos flyers, fitas gravadas, fanzine, né? Aquela época em que tudo era muito demorado, difícil. Eu mandava uma carta lá para São Paulo, ela voltava depois de um mês, 3 semanas, né? Era tudo muito demorado. E nos dias de hoje é tudo muito rápido, né? A gente tem acesso
milhares de bandas, revistas, fanzines, programas de internet, tudo. E tem uma turma que é mais ou menos da nossa idade, que eles são um pouco ressabiados com a tecnologia, né? Receosos com a tecnologia, e muitos deles eu vejo falando que eles falam assim, mas antigamente que era bom, lá nos anos 80, aquela época que era a época verdadeira, hoje em dia só tem metalzinho de internet, o metal hoje não presta, que o bom era quando tinha show internacional de 10 em 10 anos, né? Quando a gente só ouvia fita trocada, mal gravada, isso que era bom, né? Eu fiquei perguntando. Você acha que o uso da tecnologia ela mais contribui para a cena underground ou não contribui? O que você acha disso? Você e a banda, vocês fazem bom proveito das tecnologias para a divulgação da banda? Então, a gente é, usa os recursos, com certeza, cara. A gente tem que estar sempre se atualizando. Agora, o que eu acho, cara? Eu acho que assim, tem o lado bom e tem o lado ruim. Como é a mesma coisa lá nos anos 80. Tinha um lado bom e um lado ruim. Então é complicado você querer. Hoje é uma porcaria porque tudo é fácil. Então, mas por outro lado, cara, as pessoas têm muito mais oportunidade de mostrar o trabalho. Então é bom, entendeu? Sim. Lá atrás não, cara. Lá é como a gente falou no começo, cara. Teve muitas bandas que tocavam, que a gente tocava, que não tiveram oportunidade nem de gravar uma demo, Exatamente. saca? Fez um ou dois shows e ensaio e acabou, não tem mais nada. E a gente não tem esse registro hoje. Muitas bandas legais, cara, não tem registro, que nem tem uma banda que foi uma das primeiras que eu comecei a ver show, que era o Cérbero, aqui de São Paulo. E até hoje, a única coisa que os caras têm gravado é um show, cara. Mal gravado pra caralho. Tanto que eu até, há uns 15 anos atrás, 12 anos atrás, eu acabei fazendo amizade com um cara da banda e eu falei, porra, cara, vocês não têm nenhuma música de vocês com uma qualidade legal, a não ser se ao vivo, a gente tá afim de fazer uma versão, né, em homenagem. Uhum. E o cara não tinha, o cara falou, não, a única coisa que a gente tem é ser ao vivo, e não dá para entender nada, cara. Aqueles ao vivo gravado, você lembra, os shows eram em galpão, cara, que não tinha acústica nenhuma, né, cara? Era o tempo todo, né, cara? Pegava aquele CCE, então, era né, velho? complicado. Pegava aquele CCEzão grandão que tinha a fita assim, colocava no rec lá no palco de qualquer jeito. Então era complicado. Por outro lado, hoje, como é mais fácil, o que eu vejo, o que foi ruim, é que as pessoas, muitas bandas, deixaram a criatividade de lado. Tem muita banda que está ocupando espaço que não tem criatividade nenhuma, que é uma cópia de uma banda ou dos anos 80 ou até mais recente. Então, quer dizer, encheu muito de informação. Tem muita banda que você ouve, você fala, é mais uma banda, entendeu? Então, isso é ruim, porque quando fica fácil, todo mundo quer mostrar o trabalho, entendeu? Então, você acaba muitas vezes deixando de ver uma banda legal porque você já viu 3, 4 que é igual, você fala, pô, mas é tudo igual, então eu nem vou ouvir mais essa. E às vezes aquela era a banda diferente. Então, tem aquilo que eu te falei, tem o lado bom e o lado ruim. Sim. A gente tenta sempre olhar o lado bom, que é, pô, você poder... Se você quiser, você pode postar um vídeo por dia da sua banda no YouTube. Se alguém vai ver ou não, vai depender de você divulgar isso aí. Mas você pode. A gente estava falando de clipe na MTV. Cara, quando o Gastão falou que ia passar o clipe, pô, você não sabe a emoção, cara. Eu fiquei 3 dias sem dormir esperando a porra de passar o clipe no programa, cara. Ansioso, né, cara? Então, Ansioso. quer dizer, era difícil, cara. É. E hoje não, hoje você pode fazer um vídeo e, cara, todo mundo vê. E você não precisa mais ter uma produtora. Você pode fazer um vídeo legal na sua casa. Sim. Entendeu? Então tem o lado bom e o lado ruim. Claro. Entendeu? Como da mesma forma que tem vários vídeos que você olha e fala, nossa, mano, ainda bem que a música é legal, né?
Ai, ai. E o que salve é a música, né? Vamos voltar um pouquinho para a banda, vamos falar um pouquinho da formação atual. Como é que está a formação atual da banda, né? Eu vi aí que teve algumas mudanças, o Murilo eu sei que está com você ainda fiel e firme ali, mas teve algumas mudanças. Como é que está a formação atual e quais são os planos aí para esse ano de 2021, próximo ano? Tem material novo sendo produzido? Como é que está isso aí? Então, a gente mudou de batera, agora está o Pedro, e na segunda guitarra está o Wellington, que ele já está há um tempinho com a gente. Ele chegou a gravar com a gente o tributo do Slayer, que até saiu recentemente. Sim. Quer ver? Vou pegar aqui. Eu Para a galera que não viu ainda, ó, o tributo do Slayer, eu vi a capa, foda, o que a pessoal tá gente elogiando muito. participou, Doido, é do Marcelo Vasco. doido, doido. Manda muito, Marcelo Vasco. Conheço demais, massa demais. Então, e a gente está com o disco pronto já. Só falta entrar no estúdio e gravar. Como a gente mudou de batera bem agora que a gente ia começar a gravar, que até por causa da pandemia e o batera é do interior, e aí por causa desse lance de lockdown, tudo, e o cara tem estúdio também, e aí ele quer se dedicar ao estudo dele, que tá certo, você tem um negócio, tem que se dedicar ao seu negócio. E então a gente acabou mudando de batera, então vamos começar a gravar, creio que, sei lá, daqui uns 2, 3 meses, né? E a gente pretende lançar ainda esse ano, disco novo. Legal, Vai vir com cover também, que vai velho. causar polêmica também. Mas está dentro dessa caixa o cover. Isso que é legal, que ele está dentro dessa caixa. Não vai fugir dessa caixa nunca, Tá cara. certo, tá certo. Mas é uma coisa assim inesperada, que ninguém fala, pô, genocídio gravando isso. Pô, fiquei curioso, quero E conhecer. a ideia é essa, cara. E, né, esperar ver se. Ah, você vai curtir, cara. Você Pode crer. vai Massa, curtir. massa. Eu tenho certeza que você vai curtir. Da hora, cara. E a ideia é essa, é lançar até o final do ano e estamos aí, né, na expectativa se o mundo vai voltar a ser como era antes ou se vamos partir para o apocalipse direto Pois daqui, né, cara, tá cara? difícil, tá foda ficar sem show, você sem os palcos, nós sem os festivais, tá difícil. Mas uma hora vai dar Tá certo, né, cara? difícil mesmo. Pelo menos a vacina Com não deu apenas em certeza. mãos, né? Já tem a vacina aí, já é um bom sinal. Ô, Perna, agora para a gente finalizar, eu tenho uma última pergunta aqui, que é uma bomba, e eu quero ver se você vai falar ela na ponta para a gente aí. Fala para mim aí quais são os seus 3 discos preferidos do metal nacional e os 3 discos de punk internacional preferidos. A gente está curioso para saber isso aí. Que eu sei que você gosta Bom, de vamos punk lá. De também. metal, de Metal nacional, metal, metal eu vou nacional. falar metal nacional. Eu vou Isso. falar os que fizeram parte da minha estrutura de influência ali no começo, É isso aí que eu quero ouvir. que é o Bestial Devastation do Sepultura, que acho que foi um dos discos que eu mais ouvi na minha vida. O Warfare Noise 1, por causa das duas músicas do Sarcófago. Cara, Clássico. quando eu vi aquilo, cara, eu só punha no Sarcófago, cara. Eu só punha... Sem desmerecer as outras bandas, que Claro, ouvi, Holocausto, claro. Chacal, nossa, mas mexeu comigo, entendeu? Sarcófago. Eu sei como é que é. E, é, o terceiro, que foi antes desses dois, que é o Arpia a Ferro e Fogo, cara. Legal. Que era uma banda que eu assisti ao vivo, tinha uma praça aqui em São Paulo que chamava Praça do Rock. Uhum. E aí, o último domingo, acho que era o último domingo, último sábado do mês, aí rolava 3 bandas. E eu comecei a ir lá, cara. E, puta, acho que foi no primeiro ou no segundo, aí tocou o Arpia, cara. Aí os caras entraram com guitarra Flying V, imitando Judas. Cara, eu pirei. Eu tava na frente do palco e falei, puta que pariu, o que é isso, mano? E logo na sequência saiu o EP. E aí eu fui até um dos primeiros a comprar lá na Baratos Afins, na época. Então são os 3 discos que me marcaram. Agora, do hardcore internacional, Isso aí eu sei que você gosta Discharge, também. cara, é até difícil falar qual disco do Discharge, cara. Mas, sei lá, o Here Not, Sir Not, acho que é.
Classicão. Acho que esse Foi é 90, né? outra banda que também eu ouvi bastante, que era GBH, Uhum. que eu gostava muito. O City Babies Attack by Rats, que era um disco que não saía da Esse vitrola, aqui, ó. cara. E o terceiro, que eu acho que esse eu escuto até hoje. De vez em quando eu tô a fim de ouvir alguma coisa alta, cara, que é o Exploited, que é o. Vamos Puta, ver se é deu o um mesmo branco que eu, agora. que eu Depois acho. até. Tem um deles que eu amo, que é o melhor para mim. Vamos ver se é o mesmo que você está falando aí. Então, peraí que deu um branco aqui. Eu É pensei o uma coisa e Let's perdi Start a o. War ou Death Before It's Done? Let's Star Wars, é esse mesmo, Let's Star Ah, Wars, cara. Que massa. até saiu aqui no Brasil. Nossa, eu comprei 2 vinil, porque eu comprei um, ouvi tanto, eu acabei riscando ele, aí eu fui na loja e comprei outro, Acho que que eu foi ouvi na, muito, cara. Let's Star Wars. doido. Foi na Devil que saiu, acho, aquele Gatefold do Let's Star War, né? É, exatamente, esse Doido, aí, é. doido pra caralho. Eu Disco gosto. maravilhoso, cara. Então acho que é esse três, GBH, Exploited, de Charge. Tem outras bandas que eu Claro, ouvia também, os três aí mas representou são demais, os né? clássicos. Porra, representou demais. É o que eu gosto pra caramba de hardcore dessa época. É isso aí também representa demais, cara. Muito bom, Perna, Com certeza. saber desses discos preferidos seu aí do punk internacional, metal nacional, só coisa boa. Eu tinha certeza que não ia fugir muito disso aí, não. Ô, cara, pra gente foi uma honra do caralho, pra mim, pra nós aqui da Goblin TV, estar com você aqui, você dar esse espaço pra gente, a gente trocar essa ideia, né? Obrigado demais. Para o público da Goblin TV que está aí, procura aí conhecer os materiais do genocídio. O genocídio, eu vi aí esses dias aí que o Perna publicou, estão com os CDs relançados, né, em Digipack, alguns títulos, né, Perna? Bacana Exato. pra caramba. Não deixem de dar uma força para a banda, adquirir esse material. Quem não conhece a banda, vai lá, procura conhecer aí na internet, no YouTube. Tem uma porrada de clipe, vídeo bacana, show. Tem um documentáriozinho lá que eu vi também, que é bem legal, bem, né, mais antigo um pouquinho. Então, assim, Tem bastante genocídio, coisa lá. genocídio, para quem não conhece aí, gosta de death metal, de música boa, pesada, procura conhecer, que essa é uma das bandas precursoras da cena underground brasileira. E esse camarada aqui, Glorioso Perna, está aí há mais de 35 anos levando essa banda nas costas, né, meu querido? Bicho, brigadão pela É entrevista, isso aí. brigadão mesmo, e eu vou deixar você aí para dar a última palavra aí, deixar uma mensagem aí para o nosso público, falar qualquer coisa que você quiser. Falou? Brigadão mesmo. A palavra é toda sua. Cara, eu que agradeço aí pelo espaço aí, a oportunidade aí, a galera que está assistindo. Valeu mesmo, cara. É isso aí, Obrigado vamos manter a chama do metal viva, cara. sempre. Valeu. Isso aí, meu velho. Perna, valeu demais. Um abraço, manda um abraço para o Murilo, para todo mundo aí. Longa vida ao genocídio, a você, saúde para Isso você aí, e para sua cara. família, viu? Um abração aí. Hail. Para você também, cara. Valeu. Valeu, Abração. meu velho. Obrigado.